Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Nosso Agro de Rondônia é um programa do nosso sistema Federação da Agricultura FAPERON e Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, apresentado por mim, Hélio Dias, pecuarista, técnico agropecuário e presidente da instituição. E junto comigo aqui na bancada, o meu amigo Lucas. Lucas é a pessoa especialista na parte de comunicação, que tem nos assessorado aí nesse trabalho aí no estado de Rondônia, junto às atividades que são desenvolvidas aí pela FAPERON e pelo Senar. Lucas, nós estamos iniciando o programa, dá o seu bom dia aí às pessoas que nos acompanham aqui no programa. Presidente Hélio, uma grande alegria, eu quero aqui cumprimentar a nossa audiência com um bom dia, seja bem-vindo à programação aqui do Nosso Agro de Rondônia. Tivemos a oportunidade de andar um pouco pelo estado, né? E nesse programa tão especial nós vamos falar mais sobre isso. Também no nosso programa, Lucas, nós vamos ter aí, vamos falar um pouquinho sobre a Expoare, né, a Agroare, vamos falar um pouquinho do encontro de mulheres previsto aí para o meio do ano, para o meio do mês agora de agosto, né, que tenho certeza que também vai ser em Ariquemes, exatamente, né? Exatamente. E vamos falar também, você vai poder participar e prestigiar o que aconteceu durante uma live essa semana, uma live muito importante, feita por duas mulheres, né? E também você, intermediando. A nossa presidente do Sindicato Rural lá do município de Alto Paraíso e a contadora especializada nesse assunto de segurança fiscal para o produtor rural. Então, muitas dúvidas foram feitas. Foi. Vai ser isso e um bocado de outras coisas que você vai poder acompanhar. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta para o primeiro bloco. Este é o Brasil. O país que preserva, que alimenta e que transforma o futuro. Nossa missão é clara: mudar o jogo. Aqui se planta e colhe o ano inteiro. O agro brasileiro faz 2, 3 safras para alimentar quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Tudo isso com muita ciência, tecnologia, sustentabilidade e gente preparada, do pequeno ao grande produtor. O mundo busca soluções para a crise climática, para a segurança alimentar e para a transição energética. O Brasil entrega respostas concretas, produzindo alimentos, energia limpa e oportunidades. O sistema CNA-Senar representa e capacita milhões de produtores rurais em todo o Brasil. Na COP30, apresentamos resultados reais, tecnologia tropical e compromisso com o futuro. AgroBrasil. Alimenta o planeta, sustenta as pessoas, muda o jogo. Já estamos de volta com o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, né? E no nosso programa de hoje, nesse primeiro bloco, nós vamos mostrar para você uma visita que estivemos lá na propriedade do nosso amigo Ivanir. O Ivanir é pecuarista ali do município de Candeias do Jamari, né? Ali na estrada do Rio Preto, né? Na estrada do Rio Preto, indo para o Flor da Amazônia. Então, a propriedade dele ali, ele faz com muita precisão, com muita força de vontade, um trabalho de semi-confinamento. Ele mostrou para nós lá como ele está fazendo aí 1 ou 2 ou 3 sistemas que ele faz, né? Então, sistema de a pasto, sistema de semi-confinamento a pasto e também utilizando concentrado, né? Minerais concentrados para que ração de alto nível de 1%, 2% e 3% para engorda, né? E também totalmente semi-confinado um sistema de semi-confinamento utilizando o grão inteiro, né? O grão inteiro com núcleo. Então, um sistema aí que consome de 8 a 10 quilos por dia, feito com adaptação. Ele vai explicar para a gente como ele tem feito esse modelo e conseguido aí animais, fazer o acabamento final, né? Desses animais a pasto, tanto animais machos também como fêmeas. Então, ele tem esse sistema diversificado em sua propriedade. E eu tive a oportunidade, Lucas, de fazer essa entrevista com o nosso pecuarista, o Ivanir, e ele explicou muito bem como ele tem rodado na sua propriedade e tem feito esse acabamento, né? Então, vamos acompanhar com a gente a entrevista que foi feita lá na propriedade em Candeias do Jamari.
Pessoal, nosso programa Agro de Rondônia está aqui em Candeias do Jamari, né, na fazenda aqui do meu amigo Ivani, da Prom. E ele está rodando aqui na fazenda 3 sistemas de formato aí de engorda, né, de nutrição. E está dando certo, né? A gente pôde visitar, vocês estão vendo as imagens aí, os 3 modelos que ele está rodando, né? E, Ivani, como é que você está fazendo aqui no seu sistema de engorda? Aqui, você aqui é a média das propriedades de Rondônia, aquelas que estão já utilizando esse sistema, essa inovação, esse meio de engordar novilha, engordar boi em semi-confinamento e em praça de alimentação. Fale um pouquinho para nós sobre esses 3 sistemas que você está adotando aqui. Olá, Hélio, olá aos seus telespectadores. Primeiro, uma satisfação recebê-los aqui na minha propriedade. Primeiro, Hélio, que tem que ser feito numa propriedade, antes de você preparar uma nutrição, um confinamento, um semi-confinamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir o solo. Ou seja, nós temos aqui no Brasil uma média de 1 UA, 1,2 UA por hectare. Então hoje aqui na fazenda eu estou colocando 5, 6, 7 UAs por hectare. Primeiro que eu fiz a correção de solo, joguei 5 toneladas de calcário por hectare e 200 kg de adubo. Então isso fez com que eu já aumentasse a minha taxa de lotação na fazenda. Então, como vocês podem ver aí, adotei 3 tipos de tratamento na fazenda. A TIP, que é o tratamento intensivo a pasto, ou seja, dando aí 2 G por quilo de carne viva, e também o semi-confinamento. O semi-confinamento eu forneço parte no coxo, em torno de 4 a 5 kg no coxo, e o restante o animal busca na pastagem. Com isso, o que eu faço? Uma área que cabia 2 UAs, eu transformo em 4 na mesma área, porque parte da nutrição eu estou fornecendo no coxo. E parte também eu estou fazendo no confinamento fechado, ou seja, nós estamos adotando o grão inteiro e milho. Ou seja, dessa nutrição a gente faz 85% de milho e 15% do núcleo. O núcleo pellet é um núcleo que eu utilizo da Vitasal. Então a gente tem conseguido aí no confinamento 1 kg, 1,6 kg de ganho de peso dia. No semi-confinamento 1 kg, 1,1 kg até 1,2 kg. E no intensivo a pasto, na média de 900 a 1 kg dia. Então isso tem feito com que eu aumentasse o meu ciclo de produção. Então quando eu estou terminando um animal, eu já tenho outro chegando para fazer o TIP, ou o semi-confinamento, ou o confinamento. Ivani, vocês que estão nos assistindo, o que me chamou a minha atenção é o seguinte: em plena seca, no mês de julho, se esse gado não tivesse um tratamento diferenciado, esses boi ou essas novilhas que estão no sistema de engorda, tivesse a pasta, ele estava perdendo carne. É o boi sanfona, né, ou a novilha sanfona, em vez de ganhar, perde. Isso é prejuízo, né? Mais tempo na propriedade e acúmulo de menos carne. Aqui eu pude ver aqui, quando fala o A, pessoal, na média aqui nesse semi-confinamento, pelo que eu vi, de 2 a 4 cabeças, né? Enquanto que se fosse no sistema tradicional, era 1 cabeça por hectare, né? Então, quem tem a medida de alqueire, 2,5 cabeças por alqueire. Aqui bota acima de 5, um pouco mais, depende da quantidade fornecida. Ivani, pelo que eu vi também, você tem um diferencial aqui que é água. A água é um ingrediente no sistema de engorda, além do parte proteinado, tira do milho inteiro, tira do concentrado, mas a água ela é importantíssima. E você conseguiu aqui, por estratégia da sua propriedade, poço artesiano e água em todas as praças, não é isso? O Hélio, tem um estudo dizendo que o animal ele deveria beber a mesma água que nós, seres humanos, bebemos. Então, só de você fornecer uma água de qualidade, existe um estudo que aumenta o ganho de peso em média de 20%. Então, o que eu fiz hoje na minha propriedade? Eu fiz um poço artesiano e a gente joga por gravidade em todas as praças de alimentação hoje do nosso sistema de produção. Então, isso aumentou consideravelmente o nosso ganho de peso, o nosso GMD, né, que é o ganho médio diário. Isso facilitou o manejo. Hoje nós temos, na mesma praça de alimentação, nós temos a nutrição e a água de qualidade. Então o animal não precisa de andar muito para ele comer e beber a água. Então isso é ponto fundamental São série de fatores que com o tempo a gente vai aprendendo, né, Hélio? Quando você faz o sistema de manejo, o seu gado fica dócil, não sei se pode perceber pelas imagens, a gente consegue chegar perto dos animais. Animais dóceis, animais, eles têm menos risco de estresse, menos risco de acidentes, então isso também melhora muito a qualidade da carne que você produz. Para finalizar, esse sistema aqui é totalmente confinado, os bois que nós estamos vendo aqui, boi inteiro, né? Acima de 400 quilos que você colocou aqui nessa praça, ela está hoje eminentemente no milho inteiro com núcleo.
8 quilos pela média, acho que vai subindo um pouco mais, né? Ou gira nesse entorno aí. De 14 arroba esse peso foi colocado aqui. Você vai chegar lá 18, 19 arroba. Quanto tempo dura? E fale um pouquinho sobre essa situação. Muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, mas rapaz, o boi não vai comer capim, só vai comer milho inteiro e núcleo, milho grande ainda. Essa questão do boi ser ruminante, é esse formato, é isso que facilita ele fazer todo esse processo de ruminação, de transformar o milho em carne? Hélio, a gente, respondendo a primeira pergunta sua, a gente está conseguindo aí no confinamento, se eu ponho um animal de 14 arroba, em 90 dias eu produzo 6 arrobas em média, então eu estou produzindo 2 arrobas por mês por esse boi. Então se eu ponho ele com 14 arroba, eu vou abater ele com 20 arrobas em 90 dias de média. Falando em relação ao grão inteiro, muita gente às vezes tem alguma restrição, dizer, mas o boi comia capim, vai comer só o grão inteiro. O grande segredo de tudo isso é a adaptabilidade do rumen dele a esse sistema. Eu costumo fazer o seguinte, a adaptação, eu vou com ele nos primeiros 15 dias, capim e coxo. A hora que ele já está adaptado a comer só no coxo, eu fecho ele literalmente. Aí ele come em média de 2 a 2% de peso vivo de matéria seca, ou seja, na média ele vai comer em torno de 10 a 11 quilos durante os 90 dias que ele vai ficar no confinamento. Então o grão inteiro, o pellet é exatamente substitutivo do capim, que vai fazer com que ele faça o sistema que faz o capim, de fazer com que o rumen do boi ele tenha o movimento involuntário para ele fazer a ruminação. Então, o grande segredo de um confinamento do grão inteiro ou qualquer outro confinamento é a adaptabilidade dos animais. Então, a gente tem conseguido bons números aqui na nossa propriedade. Pessoal, então para finalizar, nós tivemos a oportunidade de ver os 3 sistemas de produção aqui em Candeias do Jamari, aqui na estrada do Rio Preto, né? Quem conhece Flor da Amazônia é aqui nessa região, uma região muito bonita, uma região águas escuras, uma região privilegiada, né? Eu falei com o Ivani, que é o nosso pecuarista e também ele é diretor financeiro da APRON, Associação dos Pecuaristas. Aproveitar e mandar um abraço para o seu Adélio, né, nosso presidente da APRON, e dizer que você que quer entrar num sistema de produção de semi-confinamento ou confinamento, procure uma revenda, procure um oficial exatamente. Eu sou representante da Vitasal, né? Procura a Vitasal, que é o nosso amigo Ivani, né? Que está aqui na Amazonas. Daqui a pouco ele vai dizer onde ele está. Ele é um cara especialista nisso, está dando aula pra gente. Hoje eu tive um aprendizado, Ivani. Muito obrigado por você ter oportunizado. Eu tenho algum conhecimento, também sou pecuarista, mas a vida é assim, a gente aprende com o dia a dia. Então, pessoal, você que está nos assistindo, procura o Ivani, que ele realmente tem condição de nos auxiliar. Ivani, as suas palavras final para a nossa entrevista. Agradeço, Hélio, em nome da nossa propriedade, a Pontual Agropecuária, em nome da APRON, as pessoas que nos visitaram, e dizer o seguinte, que as nossas porteiras, a nossa porteira da fazenda está sempre aberta aos amigos que quiserem nos visitar. Costumo dizer o seguinte, que nem você disse, a vida é um eterno aprendizado. Então, ninguém é uma lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, você não coloca ela debaixo da mesa. Então, a lâmpada, quando ela acende, você coloca ela em cima da mesa para poder irradiar a claridade. Então, se eu puder irradiar algum conhecimento para as pessoas que quiserem nos visitar, como vocês vieram, para a gente trocar ideia, trocar experiência, as porteiras estão abertas. O nosso escritório está ali na Amazonas, bem no começo da Amazonas, em frente do prédio Leonardo da Vinci. Quiser nos visitar, fazer uma visita, trocar ideia, ver como é que nós estamos fazendo, estamos à disposição. Muito obrigado e até qualquer hora. Pessoal, vem com a gente, vem com a Pontual Agropecuária, tá? Valeu, Ivani. Muito obrigado. Um abraço. Muito bem, estamos de volta, né? Uma entrevista maravilhosa que tivemos aí com o Ivani, o presidente, perguntando para ele, trazendo muitas informações. Fique na nossa programação que temos muito mais para você até o próximo bloco. Terra, meu chão, meu bem-querer, meu coração bate forte e não para de florescer. Aqui no campo, o que planto vai pra cidade, que cultiva todo dia a esperança de tanta gente que não cansa. Tá na mesa, em cada canto do Brasil. Nós somos agro, somos um país inteiro, somos força e alimento desse povo brasileiro. Nós somos agro, somos um país inteiro, somos força e alimento desse povo brasileiro.
Sistema CNA Senar capacita o produtor rural e transforma a vida de muitas famílias, aproximando o campo da cidade e levando comida para o prato do brasileiro. Sistema CNA Senar, aproximando o campo da cidade e alimentando o brasileiro. Acesse o site senar.org.br e saiba mais. Sistema CNA Senar. Retornando ao nosso programa, temos que mostrar para você em primeira hora o que tem sido, né, todos os anos, eu acho que é o 6º Congresso de Mulheres do Agro, que acontece todos os anos em Ariquemes, né? Então, as mulheres do estado todo, as mulheres que fazem parte dos sindicatos, das mulheres da Federação da Agricultura, as mulheres também que trabalham na ProSoja, outras que são da cidade, mas que têm o convívio com o meio rural. Então, todo ano tem uma vasta programação onde vem palestrantes de várias partes do país e é feito com muita excelência, com muito cuidado, com muito capricho, né? Há várias pessoas da diretoria, nossa presidente Antonielli e outras mulheres lá. Ô, Lucas, você que tem acompanhado há tempo esse evento realmente é diferenciado, todos os anos acontece no meio de julho ou agosto, e esse ano eu estou vendo aqui, 29 de agosto de 2026, lá na cidade de Ariquemes. Fale um pouquinho sobre esse grande evento que vai acontecer no Velares Evento na BR-364. Exatamente, presidente. Eu quero aqui aproveitar para falar, né? É um evento que fortifica a identidade das mulheres do agro no estado de Rondônia, né? Foi idealizado pela Antonielli Rotoli, juntamente com a Beatriz, né? A Beatriz tem uma história maravilhosa com o movimento, veio a partir ali naquele período do Covid-19, foi um momento assim de muita dor para todas as mulheres, mas elas permaneceram, continuaram e hoje estão na sua 6ª edição, que vai acontecer ali no hotel, no Espaço Velares, né? Velares Eventos, ali na entrada de Ariquemes. As mulheres do agro, elas promovem uma série de atividades no campo, juntamente também nas escolas, elas desenvolvem o Agro em Minha Vida, que é um trabalho que ela faz com as crianças, trazendo o que é o agro para essas crianças, para que elas tenham esse relacionamento desde cedo e conheçam as atividades do campo em sua própria escola. Então é um trabalho maravilhoso, dentre outras atividades. E entre as atividades, uma delas é esse congresso, esse encontro anual que elas fazem. Atualmente, né, como presidente delas, temos a Andercéia de Masi, um grande abraço para a Andercéia, a vice-presidente, a Paula Rocha, né, e uma série de outras mulheres engajadas em fortificar o trabalho feminino. As mulheres sempre estiveram junto nas propriedades, ajudando nas tomadas de decisão, né? Mas hoje nós temos visto aí na linha de frente, liderando grandes projetos e causando uma grande transformação. É assim no nosso próprio sistema. A gente tem algumas mulheres que lideram sindicatos aqui dentro da federação, estão presentes nas comissões e é um trabalho extraordinário, é um trabalho de grande qualidade que a presença feminina vem proporcionando à agricultura, tanto nacionalmente, mas especificamente aqui no nosso estado de Rondônia, encabeçado aí, inclusive, né, pelo Movimento de Mulheres no Agro Rondônia. É válido mencionar, presidente, que o sistema Faperon-Senar sempre apoiou, sempre esteve presente, sempre traz palestrantes muito qualificados para participar durante a programação. A programação sempre acontece é um momento de muito encontro, de relacionamento, mas também de conhecimento técnico. Então, uma mulher que vai estar presente ali vai ter conhecimento sobre os principais temas que movem o agro do nosso Brasil e especializado ali para as mulheres. E pelo que a gente sabe, na programação vai vir caravanas de todas as partes do estado. Exatamente. Já estão fazendo as inscrições, né? Por via online e sem dúvida nós teremos a presença de mulheres de todos os municípios de Rondônia. E você está podendo observar nesse momento as imagens, né, do ano passado, como foi esse evento ano passado, mas esse ano promete bombar, né? Promete, inclusive, o tema é a força feminina no agro, valores que movem o campo e a cidade. É um tema muito bacana de conexão. É um trabalho também que a CNA, juntamente com todo o sistema, tem feito nessa de falar do relacionamento do campo e a cidade. Todos nós no Brasil estamos correlacionados à agricultura, o agro realmente a força motriz aí do nosso estado. Então o movimento, né, vai tratar exatamente desse assunto e vai acontecer num local diferente, né, que é o Velares Eventos, ali na entrada, altamente climatizada, inclusive é um tema, porque nos outros anos a gente teve momentos que estava bastante quente, mas esse ano vai estar muito bem climatizado, então está todo mundo muito ansioso. Você pode entrar no perfil das Mulheres do Agro, acessa aí no seu Instagram, né? Instagram Mulheres Agro Rondônia. Logo na bio ali você vai ver um link.
Você, dentro desse link, você vai ter outros 2 links, que é a forma de participar de forma individual, né? Você mesmo compra o seu ingresso, ou você entra em contato e participa de uma das caravanas que sai de todas as partes do nosso estado. É uma parceria com o Sebrae, né, que as Mulheres do Agro estão tendo nessas caravanas. Então, assim, pessoal, tá todo mundo muito animado. Eu vou estar lá no dia fazendo registros, viu, presidente? Bacana. Dia 29 de agosto de 2026 é um grande encontro das Mulheres do Agro no nosso estado de Rondônia. É isso aí, então. É a integração entre as mulheres do campo com as mulheres da cidade. Então, vai acontecer em Ariquemes, dia 29 de agosto. Marque aí na sua agenda, participe, né? Você que é do agro, você que gosta das coisas do campo. Este é uma grande oportunidade para integrar. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a Expoare, né? A Expoare à noite e a Agroare durante o dia, né? Muito então, bom. nós da Federação, do Senar, nós vamos, juntamente com o Sindicato Rural de Ariquemes e os sindicatos da região, vamos estar presentes lá num grande standard, né? Inclusive, eu estarei lá no dia 1º, na abertura, né? Eu vou estar presente lá, participando das festividades da abertura da Agroare, né? E também da Expoare. À noite parece que tem um grande evento, vai ter cantor nacional, né? Vai estar bacana lá. Então eu acredito que vai ser um evento que merece que você que está nos acompanhando, você de Porto Velho, você aqui da região, da grande região de Ariquemes, do Vale do Jamari. Vale do Jamari, Vale do Jamari, aqui toda essa... O grande Vale do Jamari, né? Os região. municípios que compõem essa região, inclusive Machadinho, marque aí na agenda de vocês, vamos estar presentes nesse grande evento, porque vale a pena. Olha, a Feira Agropecuária de Ariquemes, ela é sempre destaque. É uma feira de alto nível, lá tem equipamentos, máquinas, animais, tem artesanato, tem agroindústria. Olha, tem treinamento, capacitação do Senar, tudo que você imaginar de grandes eventos, de o que tem para ser mostrado, está presente na Agroare e também na Expoare. Então, eu acho que você que tem acompanhado, você que vai nos representar lá como repórter do agro, vamos fazer. você vai estar lá presente e vai registrar isso para que a gente possa mostrar para o pessoal de Porto Velho no próxima semana, né? Exatamente, nós estamos programando para falar com muitos presidentes ali de todo o Vale do Jamari, estiver presente na programação. Nós vamos gravar, vamos trazer para dentro da nossa programação, vamos colocar no nosso canal no YouTube. Já faço questão aqui, se inscreva no canal oficial da Faperon, do sistema Faperon Senar. Então, o sistema, presidente, vai estar de uma maneira muito pujante presente na Agroare esse ano. Né? O sindicato dos produtores rurais lá de Ariquemes, eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o presidente, lá, o Dilermano, a Rosângela também, que eu sempre mantenho um contato com a Rosângela, que é a secretária lá, e é uma série de pessoas maravilhosas que estão ali em Ariquemes. E o sistema vai estar ali operando, presidente, ó, classificação de café, olericultura, classificação de produtos de origem vegetal, culinária, regional. Olha, é uma série de treinamentos que vai acontecer lá dentro da Agroare. Dentro da Agroare. Isso mostra a força do sistema Faperon Senar operando na agricultura do nosso estado. Uma transformação, né, de curto prazo, longo prazo, médio prazo, uma transformação realmente inevitável que ocorre através dessas capacitações. E o sistema vai estar operando durante toda a feira lá. Eu mesmo vou estar presente, o presidente vai estar no primeiro dia, nós vamos fazer a reportagem com a presença do presidente lá, mas eu vou continuar lá registrando. Meus amigos da comunicação também vão estar, Odete, Matheus, vai estar com a gente, nós vamos registrar tudo para trazer para vocês. Eu particularmente, presidente, fico muito feliz quando eu chego dentro de uma feira agropecuária. Sabe, a feira é um local onde mostra a beleza da nossa agricultura, a pujança da nossa agricultura do nosso estado, sabe? Então, não importa se você é do campo ou da cidade, prestigiar esse grande momento é prestigiar a identidade do nosso estado de Rondônia. É aquilo que nós somos e é aquilo que nós vamos ser ainda mais como referência para o Brasil inteiro. Inclusive, recentemente saiu nas pesquisas o quanto que Rondônia tem crescido para além dos outros estados, né, na agricultura do nosso estado. Então, isso é motivo de orgulho para a gente. Participar da Expoare, da Agroare, né? Você, toda a comunidade do Vale do Jamari está mais que convidado. É, na verdade, uma obrigação curricular nossa estar presente, presidente. São 12 treinamentos, igual você falou, vários nomes aí, são 12 treinamentos do Senar que vai acontecer dentro da Agroare de 2 a 6, são 9 dias, mas de 2 a 6 vai realizar esses treinamentos em vários locais lá, dentro da Agroare, lá em Ariquemes. Então participe, você que fez sua inscrição, eu que ainda não fez, ainda dá tempo, faça as inscrições e participe dos treinamentos e cursos do Senar que vai acontecer dentro da exposição. Nós também temos outro assunto importante que aconteceu essa semana, né? Teve uma live
com um tema muito importante e atualizado, né? Sobre a questão da segurança fiscal, né? A legislação tributária que está mudando e o que ela impacta para você. É obrigação sua tirar nota fiscal? O que vai incidir de imposto a partir de janeiro do ano que vem na vida do produtor rural? Quais aqueles impostos obrigatórios que são de responsabilidade do produtor rural, do pecuarista? Então, essa live mostrou com muita clareza, através da mediação aí da Antonielli, da própria você e outras pessoas que estavam presentes nessa live, e a nossa convidada, né, que foi a Carla Lima, contadora experiente, né? Ela deu um show de explicação, de orientação, mais de 100 pessoas participando dessa live de todo o estado de Rondônia, né? Com muitas dúvidas quanto a essa tributação do agro, como é que vai ser, vai ter mais ICMS, vai ter, não vai ter, é obrigado a emitir nota, como é que vai ser isso? A nota do fiscal vai ser substituída a CPF por CNPJ. Então, toda uma série de dúvidas que foram retiradas durante essa live, né? As pessoas puderam participar de uma forma muito efetiva, com a pessoa especializada e que fala fácil. Isso que é importante, né? Você participou, né? Com certeza, presidente. Olha, eu quero até agradecer a todas as pessoas, né? Nós compartilhamos nos grupos de WhatsApp e nós tivemos uma presença realmente, uma audiência maravilhosa acompanhando toda a live. Ó, se você olhar agora, mais de 400 pessoas já assistiram a live, presidente. Então está disponível novamente aqui, eu reforço, o canal, né, oficial do Sistema Faperon Senar lá no YouTube. Está disponível a live completa para você. Nós tivemos a presença na mediação da Antonielli Rotoli, juntamente com a Roseni Sigoli. Roseni, que é empresária, né, agricultora também, produtora. E a nossa convidada foi a Carla Lima, contadora, e ela também é delegada lá do Movimento das Mulheres do Agro. A Carla trouxe ali realmente uma explicação límpida, clara, para todo mundo entender. Tratou sobre vários temas. Eu fiz alguns cortes para trazer aqui, presidente. Por exemplo, falamos sobre, você sabe o que são o IBS e o CBS e como eles impactam o produtor rural? E o outro corte que eu trouxe foi, emitiu nota fiscal com erro, sabe o que o produtor rural deve fazer. Então, a gente vai colocar aqui na programação um desses destaques, mas foram muitos outros temas. O nome da nossa live foi, basicamente, o produtor rural e a segurança fiscal, né? Então, falamos sobre a conta Gov. Já parou para pensar? Todo mundo trata a conta Gov como se fosse uma conta de rede social. Você já parou para pensar que quando você dá acesso a alguém, a sua conta Gov, você está dando quase uma procuração para a pessoa assinar o que quiser no seu nome? Você sabe da importância disso? Você sabe como lidar com isso? Você tem que conferir a live em que a Carla vai trazer explicações muito claras sobre esse assunto. Então vamos acompanhar esse recorte que foi feito aí de 4 minutos, rapidinho. Preste atenção aí que é muito educativo e orientativo. Participe do maior encontro de mulheres do agro do norte do Brasil. É o 6º Congresso Mulheres do Agro Rondônia. Dia 29 de agosto, em Ariquemes, Rondônia, um encontro de mulheres que lideram, produzem, empreendem e fortalecem o agro. Uma força que move o campo e a cidade. Inscreva-se pela caravana regional ou garanta seu ingresso individual. Dia 29 de agosto, 6º Congresso Mulheres do Agro Rondônia. Vamos partir da premissa que esse produtor rural, ele emitiu essa nota fiscal e emitiu com código errado. Ele tem algum prazo para fazer essa correção? Ou ele deverá cancelar essa nota? Ou ele pode colocar um aditivo de correção nessa nota? Ele pode cancelar ou ele não pode cancelar? Não existe um prazo para solicitar o cancelamento, é como se fosse uma empresa. O produtor rural não tem um prazo específico para cancelamento de nota. E normalmente ele não cancela porque ele faz a emissão da nota fiscal com CFOP 5949, que é outra saída de mercadoria. Então, essa saída de mercadoria, ela não tem incidência fiscal tributária. Então, por isso que ele deixa lá. Aí, a partir do momento que ele tem que emitir a nota fiscal com o 5101 ou 5102, ele vai ter duas situações. Nota fiscal de correção, não existe fazer correção de tributação ou de produto ou de valor. Você só faz um complemento de algum dado que foi ali.
tem duas situações, ou para a empresa que ele vendeu, ou para o produtor que ele vendeu, devolve esta mercadoria e ele refaz uma nova. Eu gostaria que você nos falasse o que realmente significa o IBS e o CBS para o produtor, assim, ficar bem claro para ele. E o que muda na prática para o produtor rural com a chegada do IBS e o CBS. No cenário atual, nós temos o ICMS, que é o estadual, o ISS, que é o municipal, e o PIS e COFINS, que são federais, certo? A maioria da cadeia produtiva, que são os produtos in natura, que a gente fala que é o bovino em pé, os grãos de soja, milho, café, enfim, eles têm o ICMS diferido, com alíquota zero. Só que com a reforma, que é o IBS-CBS, o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o imposto de ICMS estadual e o ISS municipal. O CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, vem para substituir o PIS e a COFINS, que são impostos federais. Já em 2027, em janeiro de 2027, se não adiar a implementação, mas dia 1º de janeiro de 2027 já implementa-se o CBS, que é o Imposto Federal. O IBS, ele vem de uma forma, vai ser transitória, de forma gradativa, a partir de 2028 até 2033. Então, conforme vai aumentando a alíquota do IBS, reduz a alíquota de ICMS. ICMS, setor produtivo não tem. Quem vende produto in natura, mas vai ter a alíquota do IBS. Embora os produtos in natura, eles têm na reforma tributária uma redução da base de cálculo de 60% para fins de cálculos do IBS-CBS. Está previsto para a partir do dia 3 de agosto, mas já estão falando para adiar, porque a implementação de fato que começa a dar os erros nas notas fiscais na hora da emissão a partir do dia 13 de agosto. Então, qualquer código que você colocar errado ali na hora da emissão, ele já não vai emitir, ele vai dar um erro. Só que já está falando em adiar, assim como adiou o CNPJ técnico do produtor rural, que estava previsto para o dia 1º de julho, e agora foi adiado. Olá, já no terceiro bloco estamos de volta, né, para falar um pouquinho sobre dois assuntos, sobre o concurso do Senar, né, contratação de novos técnicos, novos analistas, para compor e repor o quadro do Senar a nível do estado de Rondônia, e vamos falar um pouquinho sobre o combustível da aviação, né, fechando esse terceiro bloco. E nesse terceiro bloco nós estamos tendo a ilustre presença da nossa amiga Maria Odete, nossa jornalista. Maria Odete, sobre o concurso do Senar Rondônia, aberto aí, fale um pouquinho para que as pessoas conheçam e saibam dessa oportunidade. Exatamente, eu estou chegando aqui para trazer notícia boa, né? Primeiramente, bom dia a você que está nos assistindo. Esse programa está imperdível, todas as pautas muito boas, mas vamos falar então aqui da capacitação não, da oportunidade de emprego, né? Que o Senar está com vagas abertas para os cargos ali de nível médio, nível técnico, nível superior também. São vagas aqui em Porto Velho, Praia de Paraná, Cerejeiras e também vagas para cadastro reserva. Você pode se inscrever, as inscrições estão abertas já e vão ficar abertas até o dia 8 de agosto. Então você pode se inscrever no site do IEL, é só pesquisar lá, Processo Seletivo Senar, está no nosso site também, você vai ser encaminhado para fazer a inscrição no site do IEL. Então assim, oportunidade muito boa. Os salários vão até R$5 mil, com vale alimentação, entre outros benefícios. É uma oportunidade muito boa para quem quer se inserir no mercado de trabalho. O edital, ele disciplina tudo isso, orienta, né? Eu acho que é só dar uma lida no edital. Exatamente. O edital, ele tem essas informações e muitas outras, né? O que você precisa, as capacitações, as qualificações necessárias para participar. Então, acesse nosso site, leia o edital e faça a sua inscrição. Tá aí a oportunidade, né, que foi colocada aqui com toda clareza. Se você for aprovado e a gente chamar, eu vou assinar a sua carteira, pode ficar tranquilo. Então, e precisamos de bons profissionais para compor aqui a nossa equipe do Senar.
Precisamos sempre estar renovados com profissionais do seu nível, né? Para poder aproveitar, ocupar esses cargos que estão vagos, né? E que o Senar hoje precisa, porque o Senar está crescendo, desenvolvendo e precisa de parceiros, pessoas que realmente, colaboradores, que possam desenvolver as atividades previstas aí no edital. Então, está aí a oportunidade. Próximos assuntos, qual o último assunto que a gente está debatendo? Últimos assuntos, nós vamos para as notícias nacionais. O que foi destaque, o que está acontecendo em âmbito nacional. E nós vamos falar sobre combustível sustentável na aviação. O nosso amigo da CNA, o Estevão Damasio, jornalista, ele traz ali as informações com o Gilberto Peralta, o presidente da Airbus Brasil, para trazer mais informações. Olha, e realmente eu estava observando aqui a entrevista, é um assunto muito pertinente, muito atualizado, e para as pessoas que têm menos conhecimento, até uma novidade sobre o assunto. É sobre transporte aéreo, sobre o uso do combustível, do biocombustível, também na aviação. Quando fala biocombustível, é bom entender, os combustíveis são duas fontes distintas. Ou é fóssil, né? Tirado aí através de gás, ou através do solo, né? Perfurações em mar ou em terra. A gente sabe que muitos combustíveis ou vêm da Venezuela, né? Ou vêm lá das Arábias, né? Do Oriente Médio, que são tirados em regiões muito antigas do deserto, perfurado em solo. Aqui no Brasil nós também temos, a Petrobras retira o petróleo também de áreas secas, né? De solos, e também a grande maioria vem de poços do mar, né? Então o mar, existe fontes finitas, né? De petróleo, né? Tirado o óleo grosso e depois é passado em refinarias, onde eles são tirados o óleo diesel, o óleo de gasolina, o óleo, enfim, outros óleos utilizados aí nas diferentes indústrias. Mas a inovação que está sendo tirada agora é o uso de biomassa para combustível, que já não é uma coisa tão novo no Brasil. Nós temos o etanol tirado da cana, que nós somos doutores, né? Nós somos detentor dessa tecnologia a nível de mundo, que é o etanol à base de tirado da cana, né? Então a cana, ela dá um combustível chamado etanol da cana, né? Então, e outros subprodutos que também saem da biomassa que sobra dos restos da cana. Também agora está sendo tirado o etanol do milho. Você sabia? Não sabia. Grandes indústrias a nível de Brasil, hoje Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, já tem a previsão de ter uma indústria lá em Cerejeira para aproveitar o nosso milho. Então sai o etanol do milho e o DDG, que é um produto que vai usar para alimentação de gado, para suíno, para aves e também para ração animal. Então, engorda gado com o milho, tirado esse subproduto. Então, tira duas coisas, né? Isso é um grande avanço para a agricultura. Você imagina nós só depender do milho somente para ração animal e também para exportação em forma de natura. E agora os produtores têm essa oportunidade de transformar ele em combustível. Então, pode plantar milho, que nós vamos ter vai ser usado nos carros, né? Muito produto. Vai ter muitos subprodutos que podem ser utilizados aí na nossa frota. E agora, também, você vai poder ver nessa matéria que o Brasil está estudando, através das pesquisas aprofundadas, o uso desse biocombustível tirado de palmeiras. Algumas palmeiras estão dando um combustível de primeira linha para aviação, para uso na aviação, tanto em aviões pequenos como aviões de carga e como avião de passageiro, né? Então, que tipo de palmeira que está dando isso? Já ouviu falar no dendê? Quem é da Amazônia conhece o dendê. Então, o dendê é aquela amendoazinha que está dentro do coquinho, aquilo lá em grande escala gera um combustível de alta utilidade e de queima, né? Muito forte essa questão do uso dele na aviação, né? Também, outro que está usando é o coco macaúba. Eu sou da região da Macaúba, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso aqui tem muita macaúba nativa. Então,
Então, a pesquisa já desenvolveu variedades e cultivares que dá grandes produção e produtividade por hectare. Então, hoje, um hectare de macaúba dá muitos litros de combustível para a aviação, né? Então, você imagina hoje um produtor plantar macaúba, plantar dendê para vender para a indústria, para produzir o biocombustível para a aviação brasileira. E o nosso grande Estevão Damaso, que é o jornalista da CNA, entrevistou um dos chefão aí da aviação, né? Então, da Airbus, que é hoje uma grande empresa que coordena as grandes empresas como a Gol, como a Latam, e também nessa associação, né, que é a Associação do Transporte Aéreo, também a nossa brasileirinha aí, que é azul, né? Quando eu falo brasileirinha, que ela já é multinacional, né, os donos, mas os aviões que são usados na frota são da Embraer. Então, esses aviões da Embraer que são utilizados aí nesses trechos domésticos e também internacional. Então, é uma fala muito bacana, você vai compreender nessa entrevista aí como é utilizado e como se pensa, né, daqui uns dias em escala comercial, utilizar o biocombustível, principalmente de palmeiras, para o uso na aviação. Hoje é muito utilizado o biodiesel de soja e óleo em máquinas agrícolas, trator, colhedeira. Muitas fazendas já utilizam o próprio biocombustível da soja. O próprio biocombustível de soja, esse é um modelo de transformação que é usado hoje na própria propriedade. Então, tem muitas fazendas que já têm a sua produção própria ou compram de alguém que tem essa agroindústria que transforma a soja em biodiesel. É um assunto difícil, mas entenda a entrevista. Acompanhe comigo aí. Os biocombustíveis são a solução, né, para o mundo, e não é só o Brasil, o sul global, isso que é a beleza dos biocombustíveis. Os países em desenvolvimento. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Ouça o Agro. Hoje nós vamos abordar um tema fascinante, um tema relativamente novo. Eu me refiro ao biobunker. O que é biobunker? São combustíveis sustentáveis para a navegação. Estou ao lado de um mestre aqui, um professor que certamente vai nos dar uma aula hoje. Eu me refiro ao Flávio Matuí, ele é assessor da Comissão Coordenadora para Assuntos da Organização Marítima Internacional. Doutor Flávio, privilégio estar aqui, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevão, obrigado aí pela essa oportunidade, né? É sempre bom falar da transição energética do transporte marítimo, como você disse, é algo mais ou menos novo, mas a gente vem discutindo há muitos anos, né? Há quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu estou acompanhando e trabalhando na transição energética do transporte marítimo há mais de 10 anos. E confesso que já, né, com o meu envolvimento com a agro, né, foi até, eu participei de um seminário, alguma coisa, e o Donizete falando, mostrando as preocupações dele em relação aos mandatos, né, e aí eu falei muito assim, simples, né, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei assim, Donizete, eu vou resolver seus problemas. Aí ele falou, pô, mas quem é você aí na fila do pão, né, para resolver meus problemas? Eu falei assim, é porque eu trabalho ali com a transição energética e transporte marítimo e ela está caminhando e a gente está batalhando aí para os biocombustíveis virar uma realidade dentro das opções, né? E isso a gente não vai se preocupar, porque é uma demanda absurda e então vai abrir uma oportunidade muito grande para quem estiver preparado. Só contextualizando você, Donizete. Quem é o Donizete? O Donizete é o diretor-presidente da Ubrabio, né? Ele tem um papel preponderante. O Donizete já foi entrevistado aqui no Ouça o Agro, ele ergue a bandeira do desenvolvimento sustentável, da relação umbilical entre o desenvolvimento desses biocombustíveis com o agronegócio, né? Sim, sem dúvida. Não tem como separar hoje. A parte social, né? As externalidades da produção dos biocombustíveis. Então ele traz isso muito bem, essa bandeira que ele levanta, né? Eu vejo ali essa interação que ele faz,
muito boa, principalmente com os políticos, né? Os nossos políticos aí que ajudam bastante, né? O deputado federal Arnaldo Jardim, né? É um bom elo, né? Entre mercado, setor produtivo e sociedade civil. É importantíssimo, né? É a indústria, né? A academia, que eu diria, né? A parte de pesquisa, né? O setor produtivo, o governo e esse governo, né? Obviamente a parte política está envolvida nisso, é importantíssimo, porque sem as políticas públicas para dar segurança jurídica a gente não consegue avançar. Faz parte do processo. Doutor Flávio, acho que é uma boa oportunidade também para que o senhor fale um pouquinho do papel da Organização Marítima Internacional. O que ela faz, como é que ela está nesse processo de descarbonização, né, de uso de biocombustíveis, como é que está essa transição energética? Estevão, se você me permite, eu vou fazer uma rápida contextualização para o pessoal entender o que é a Organização Marítima Internacional. Né? É uma agência da ONU, um organismo multilateral, até aí nada de novo, 176 países, mais 160 organizações não governamentais e intergovernamentais, né? Mas ela tem um papel preponderante, porque ela regula o transporte marítimo. O transporte marítimo ele influencia todo o comércio exterior, toda a troca de mercadoria do mundo inteiro. Que o diga, abrindo um rápido parênteses, o tal do Estreito de Hormuz, né? A gente verifica que qualquer desalinhamento ou qualquer problema na navegação gera um impacto mundial. Né? Então a gente já teve outras oportunidades, né? O próprio canal de Suez, quando tem fechamento por outros motivos. E aí, então ela tem um poder muito grande. Um poder maior que ela não regula sobre os estados. Porque se ela regular sobre os estados, estabelecesse normas, como é talvez a UNFCCC, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, que tem as suas COPs, que estabelece as regras para os países que adotam voluntariamente. Lá não. Lá, no caso da Organização Marítima Internacional, ela regula o navio. Então, o navio tem que cumprir. Se o navio não cumprir, as nossas cargas, com o nosso agronegócio, né, as nossas cargas do agronegócio não podem chegar na China, não podem chegar na Europa, em outros países, porque o navio não está cumprindo as regras da Organização Marítima Internacional. Então, esse é um poder muito grande que ela tem. E aí ela está trabalhando na transição energética e está estabelecendo algumas regras. Né? É do interesse dela, então, presumo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque quando eu mencionei a Convenção Quadro, na COP15, que foi estabelecido as NDCs, conhecidas NDCs, né, que é as contribuições nacionalmente determinadas, então foi deixado de fora, propositalmente, dois setores importantes, o transporte marítimo e transporte aéreo. Por quê? Porque eles têm agências próprias para regular, agências técnicas que regulassem isso. Então, aí a Organização Marítima Internacional vem fazendo isso ao longo do tempo. E aí, o Brasil ele tem uma estrutura muito interessante para acompanhar os assuntos da Organização Marítima Internacional e para fazer valer seus interesses nacionais. Porque, como eu disse aqui, o transporte marítimo influencia tudo que acontece na nossa economia. Então, qualquer mudança, às vezes mudança de segurança, pode afetar, impactar negativamente o frete, impactar alguma coisa no navio e então é importante que a gente esteja acompanhando isso. Então nós temos uma comissão coordenadora para os assuntos da IMO, que é onde eu trabalho, né? A coordenação é da Marinha, por isso que eu estou aqui, né? Eu sou comandante da Marinha da Reserva, com mais de 40 anos de serviço, e aí a Marinha coordena essa comissão, que é um órgão colegiado por 13 ministérios, e a ANTAC como uma agência convidada, né, um convidado permanente. E aí você vê 13 ministérios. Então eu tenho o Ministério, eu tenho o MAPA, tenho o MME, tenho o MRE, tenho o MDIC, então a gente procura, tem o MMA, né, todos os setores do governo ou dos interesses nacionais são ouvidos para a gente chegar, não, agora vamos ver, em termos de o que vai impactar nosso interesse. Então essa vai ser a posição do Brasil, aí essa posição é levada lá na representação permanente e é defendida lá para que não haja viés, porque a gente verifica que, embora seja um organismo multilateral, técnico, mas tem seus interesses, né? Obviamente. Agora, então está na pauta definitivamente a tal da transição energética? Tá sim, tá. A gente já vem trabalhando isso, já, como eu disse, já há bastante tempo. A Organização Marítima Internacional já estabeleceu a sua estratégia em 2050, emissões líquidas zero, então tem que ter uma curva de redução das emissões, e aí ela estabeleceu primeiro, ela começou a trabalhar com medidas
de melhoria de eficiência energética dos navios, para os navios consumirem menos e poluírem menos. Então, o navio hoje polui muito com a experiência que o senhor tem? Os navios estão bastante modernos, bastante avançados, mas ainda poluem muito, porque eles carregam muita carga. Né? O trabalho que eles fazem, em termos de eficiência energética, é o melhor, é o veículo com maior eficiência energética. Mas, no entanto, em termos absolutos, ele polui. Então, a organização, a IMO já tomou as medidas para melhorar essa eficiência energética. Já está chegando no limite. Então, o próximo passo é mudança dos combustíveis. Né? Aí são os combustíveis alternativos, combustíveis sustentáveis de navegação. E aí entra aquela questão política. A Europa, com a visão dela, ela já elegeu os combustíveis que seriam do futuro e, obviamente, nessa visão não estariam os biocombustíveis, que não é do interesse. Né? Porque eles não serão ou não são grandes fornecedores de matéria-prima. Eles não terão protagonismo. Eles têm uma limitação. Eles têm uma limitação muito grande pelas diferenças regionais. E o que a gente tem feito, o nosso trabalho, né, da comissão coordenadora, é tentar evitar qualquer barreira discriminatória. Né? O que a gente advoga é o seguinte: a IMO tem que ser agnóstica em relação ao combustível. O importante é que ele seja eficiente na redução das emissões e seja produzido de forma sustentável. Então, conseguimos aprovar lá as diretrizes de avaliação do ciclo de vida, e que esse combustível fosse avaliado, né, do poço, como a gente fala aqui, poço a roda, lá a gente fala do poço à esteira, a esteira do navio, né, até queimar no navio. Então, para os biocombustíveis, que durante o seu crescimento vegetativo ele absorve CO2, então isso tem que ser computado na hora da queima, e isso tem que ser levado em consideração, justamente aquelas emissões líquidas. Né? Então, nós estamos muito bem posicionados, né, os nossos biocombustíveis, porque eles entregam uma redução bastante efetiva, e essa redução não é rapidamente chegar, ela é escalonada até chegar próximo de 2050, próximo de zero. Né? Pois é, eu chamo a atenção de você que está nos acompanhando, que é uma meta ousada. Nós temos aí em torno de 25 anos para chegarmos em 2050 com a navegação em nível mundial, navegação marítima, não poluindo. Poluição zero praticamente. Usando, entre outras coisas, os biocombustíveis. Não, e é perfeito, porque ainda tem outro complicador. Os navios que funcionarão em 2050 estão sendo construídos hoje. Os navios duram 20, 25, 30 anos. Estão nos estaleiros hoje. Só que os navios que estão nos estaleiros hoje não são navios movidos a hidrogênio, amônia, a metanol, que se fala muito, né? São movidos, na sua grande maioria, 98% desses navios estão sendo ainda construídos com motores tradicionais. E aí entra a grande beleza e a grande oportunidade para os biocombustíveis. Os biocombustíveis, né, o biodiesel, por exemplo, ele é o que a gente chama drop-in. Eu posso, com a mesma instalação hoje de um navio que usa o bunker, eu posso utilizar o biodiesel. Né? E aí você falou no início do biobunker. Sim. O que é o biobunker? Na realidade, o biobunker é uma mistura, é um blend, é um B. Né? A gente não mistura o óleo diesel com o biodiesel, e é o nosso B, que a gente está aumentando essa mistura ao longo do tempo no terrestre, a mesma coisa no marítimo, né? E podendo chegar até 100%. Já foram realizados testes exitosos a 100%, o mesmo motor, com a mesma estrutura, utilizando combustíveis 100% biodiesel. Então funciona. O que vai regular isso? Vai regular justamente o preço. O armador, o que ele quer? Ele quer um combustível que seja aceito pela IMO, que seja sustentável, entregue aquela curva de redução. O armador é o construtor do navio. Isso, é o construtor. É o empresário. É o empresário que ele está preocupado com o custo do combustível, porque ele tem um impacto grande no frete e no valor final do produto. E aí, o que é o combustível? Tem que ser aceito pela IMO, considerado como sustentável, tem que ter disponibilidade nos portos que eu vou escalar, que eu vou parar naqueles portos, né? E tem que ser o mais barato possível. E aí os biocombustíveis, eles entram, né, com todas as oportunidades. São, digamos, talvez eu exagere um pouquinho, são o paraíso nesse contexto. Agora temos aí temos que entregar algumas coisas, né?
Então, nós temos a solução. Isso que a gente tem brigado, né? O Brasil tem a solução. Temos apresentado lá na Organização Marítima, temos a solução. Os biocombustíveis são a solução, né, para o mundo, e não é só o Brasil, o sul global. Isso que é a beleza dos biocombustíveis. Os países em desenvolvimento, os países às vezes menos favorecidos, Índia, por exemplo, que têm menos capacidade às vezes de industrialização, eu estou falando até dos países africanos, né? Eles têm o quê? Tem terra, o clima é favorável, então eles conseguem produzir biocombustível. Agora, não é qualquer biocombustível, são os biocombustíveis sustentáveis. Então, as práticas de produção têm que ser que garantam, obviamente, quando eu analisar o ciclo de vida, eu não posso ser mais emissivo do que o fóssil. Eu tenho que ter ganhos, e aí por isso que eu tenho que produzir de forma sustentável. Eu não posso desmatar uma floresta para plantar soja ou plantar qualquer outra. Isso é levado em consideração. Então, essas práticas de sustentabilidade são importantíssimas. E terá que ser certificado, um esquema de certificação que a Organização Marítima Internacional está desenvolvendo. Não é o esquema que já existe hoje em dia, a maioria das suas vezes são esquemas de certificação europeus ou americanos, que têm a sua visão. Lá não, a gente está estabelecendo um esquema de certificação da Organização Marítima que seja global, que abarque todas as diferenças regionais aí envolvidas. O doutor Flávio, por várias vezes, está citando o IMO. IMO é a abreviatura inglesa, né, de Organização Marítima Internacional, só para dar uma contextualizada para os senhores e para as senhoras que estão nos acompanhando. Vale resgatar um pouquinho também a preocupação que o doutor Flávio expressou em racionalizar o processo, afastando quaisquer interesses políticos e privilegiando o lado técnico, para que o produto brasileiro, né, com todas as certificações, respeitando o meio ambiente, possa, de fato, liderar talvez esse processo e ingressar com força no mercado internacional. É mais ou menos isso, né, doutor Flávio? Não, perfeito. É um trabalho difícil, como eu disse, né, eu já estou há vários anos ali e foi uma fase em que a gente falava de biocombustível e não era ouvido, né? Então, apresentamos diversos documentos, não foi um ou dois, foram mais de 2 dezenas de documentos técnicos bastante robustos, e para isso a gente conta, né? Não é a Marinha que detém esse conhecimento, não são os ministérios, a gente conta muito com conhecimento científico da academia, né? O conhecimento técnico dos produtores, das associações, né? Então nós temos, e aí isso dava todo o respaldo, né, dos nossos documentos, respaldo técnico para a gente argumentar tecnicamente num organismo multilateral que é técnico. Então fica muito difícil, às vezes com narrativas, você refutar uma posição. Então aos poucos fomos convencendo, né, mostrando tecnicamente, fizemos apresentações, né, a professora Gláucia da FAPESP, né, o Plínio Nastari, do grande, né, conhecido na área do sucro energético, o professor Roberto Schaefer, da Senergia, o FRJ, referências, né, fazendo apresentações lá, né, mostrando como os biocombustíveis podem ser sustentáveis. Agora, depende como ele é cultivado, né, como ele é produzido e aonde é. Né? Se você vai produzir numa região que não tem áreas agricultáveis ou o clima não permite, fica difícil que você consiga produzir um biocombustível sustentável nessa região. A credibilidade internacional das matérias-primas brasileiras, então, ela está diretamente relacionada a essa credibilidade, a esses níveis de certificação, essas obrigações legais que vão nortear todo o processo. Principalmente o compromisso com a produção sustentável também, né? Não, isso é importantíssimo, né? Porque existe uma desinformação ou uma narrativa muito negativa para o Brasil, da produção agrícola. Às vezes ela vai para o campo político e é muito ruim, né? Porque a gente sabe que nós temos tradição, temos práticas sustentáveis, mas às vezes o que aparece lá é a floresta amazônica pegando fogo, algum desmatamento que acontece, alguma coisa, algo pontual. Então a gente está sempre tentando mostrar como é bem produzido. Para ter uma ideia, nas reuniões importantes que nós temos lá, existem algumas ONGs ambientais, né, que elas batem muito contra os biocombustíveis, né? Teve uma lá que colocou um outdoor com um navio navegando na floresta amazônica, assim, com como se tivesse uma esteira assim, de sangue no meio da floresta amazônica, dizendo assim:
os biocombustíveis não são a solução do problema, são parte do problema. Então, mostrando, e aí a gente tenta mostrar que esses biocombustíveis que vocês estão falando não são os biocombustíveis que nós estamos querendo aqui colocar no transporte marítimo. Então o senhor me dá um gancho. Que biocombustível os senhores querem no transporte marítimo? Biocombustível sustentável. Exemplos, matérias-primas. Pode ser, por exemplo, né? Uma matéria-prima que é muito mal vista, muito discriminada. Óleo de palma. Por quê? Por causa da questão da produção da Malásia, cresceu muito, e aí ela foi até boicotada na Europa. Né? Os produtos lá, normalmente você vai dar uma olhada nas letrinhas, é livre de óleo de palma. Lá na EU RED, né, que verifica a sustentabilidade, diretiva de sustentabilidade europeia, ele diz que o óleo de palma tem alto risco de ILUC, né, ou seja, de mudança indireta do uso da terra. E agora a gente pode produzir óleo de palma, aqui no Brasil a gente produz de forma sustentável. A soja, que está muito associada também algumas vezes a desmatamento, né? Não, mas as áreas que foram desmatadas para produzir soja não é uma produção sustentável. Né? Ela não é nem certificada pelo RenovaBio e muito menos será pela IMO, pela Organização Marítima Internacional. Então, essa produção dessas regiões não poderão servir para o transporte marítimo. Então, para os produtores, é importante como eu vou produzir uma produção sustentável. Nós temos terras degradadas, que talvez hoje, pelo custo, talvez não valha muito a pena. Mas a partir do momento em que um óleo de soja, né, a matéria-prima, que eu for transformar em biodiesel, ele não seja um subproduto ou que sobrou, que o importante é o farelo, mas ele tem um valor agregado alto, porque está sendo bastante demandado pelo transporte marítimo, então vale a pena o investimento do produtor a produzir uma produção sustentável, que eu possa garantir a sustentabilidade por meio de certificação. A demanda é enorme, né? A demanda é enorme. Né? Se eu falo óleo de palma, óleo de soja, que outro aí? Só para chamar a atenção do produtor brasileiro. O que tem crescendo bastante é o etanol também. O etanol, os navios. Ninguém falava em etanol, mas aí nós fizemos testes, até motivado pelo Brasil, pelo conhecimento que nós já temos de uso do etanol, fizemos testes com a Wärtsilä, que é fabricante de motor finlandesa, que os navios a metanol. Assim, e aí o pessoal da Wärtsilä Brasil, mas se usa metanol, a molécula é praticamente a mesma, podemos usar o etanol. E fizemos testes. Né? Foram feitos testes exitosos a 10%, 50%, 100%. A Maersk, uma das grandes armadoras, donas de navios, né? Ela fez teste no navio que ela tem para isso, e ela fez a 100% teste recentemente, e totalmente drop-in, o drop-in, né? Que eu, sem fazer nenhuma modificação no motor a metanol, jogo o etanol e ele funciona. Né? E o etanol, como ele já está bastante estabelecido aqui no Brasil, né, tanto de cana e agora o de milho da safra intermediária, ele fica fácil também de você garantir a sustentabilidade. Então esses dois combustíveis, né, o biodiesel e o etanol, são combustíveis que tem um campo enorme de oportunidades, né, e aí é importante que os produtores, né, vejam esse mercado novo. Mas, como o mercado novo, ele tem as oportunidades, mas tem os desafios, né? Temos que nos preocupar em produzir de forma que seja aceito pela Organização Marítima Internacional. Doutor Flávio, uma aula, chegamos nos finalmente. Fechar com chave de ouro, o senhor olhando aí para os próximos 10 anos, 10, 20 anos, qual é a sua visão? O cenário ideal para que o Brasil deixe de ser apenas um grande produtor de biomassa e passe a ocupar definitivamente uma posição de liderança nesse abastecimento sustentável na navegação mundial? Eu espero, né, que a gente consiga sair de sempre ser um produtor, né, ou um exportador de matéria-prima, né, que a gente efetivamente vire um hub de abastecimento de combustíveis marítimos aqui no Brasil. Né? Hoje a lógica de abastecimento, você tem alguns hubs centrais, né? Singapura, Roterdã, Amsterdã, Houston. E no Brasil, eles já vêm normalmente abastecidos. Então, para os navios que venham para o Brasil, venham se abastecer. Por quê? Porque nós teremos combustível, aquilo que eu falei, o armador ele procura, né, o combustível que seja aceito, que tenha disponibilidade e que tenha um preço acessível. Claro. Então, se nós tivermos essas três condições aqui no Brasil, sem dúvida o Brasil vai se tornar um hub de abastecimento de combustíveis marítimos. Tomara. Obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente volta na semana que vem com mais Ouço Agro, pessoal. Tchau, tchau.
grande entrevista aí, né, do nosso presidente da Airbus, né, aí a nível de Brasil. E essa entrevista foi lá em Brasília, mas que realmente é de alcance nacional, né? Então é muito importante para conhecimento nosso aqui do pessoal de Porto Velho, né, e de Rondônia. Então nós chegamos ao final do nosso programa. Eu acredito que foi um programa bastante diversificado. Você pode nos acompanhar, várias matérias, vários assuntos de interesse do agro, né? Você que gosta. Obrigado pela sua audiência. Fica sempre com a gente, nos acompanhe, né? Né, Odete? Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Lembrando que nós estamos lá na rede social, postando tudo em primeira mão. Então siga a gente nas redes sociais, visite o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso estado, no agro, não é verdade? Então siga a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima. Até a próxima.